Depois de ver o que aconteceu, os kobolds amarrados no centro se amontoaram, com medo do demoníaco Lei Lin. Olhando para o medo em seus olhos, Lei Lin assentiu com a cabeça. O resto dos experimentos parece certo. O medo representava a sanidade, o que significava que ainda valia a pena manter vivo. Estes kobolds estando aqui eram naturalmente trabalhos manuais de Tanassa. Depois de receber a ordem de Lei Lin, ela não só coletou uma grande quantidade de sangue kobold de alta qualidade, como capturou um grupo de cativos e os enviou para Lei Lin. No meio do trabalho com os experimentos da linhagem do Quicksand, Lei Lin alegremente aceitou esses presentes com prazer e os usou em sua pesquisa. Neste momento, os resultados foram bastante positivos. Lei Lin olhou para o resto que estava preso no centro. Seu general era bem construído em mais de 2 metros de músculos sólidos cobertos por uma densa camada de escamas. O chifre na cabeça também era grosso e volumoso. Eu não esperava que os rumores sobre os kobolds possuindo a linhagem do dragão gigante sejam verdadeiros. Depois de tudo, Lei Lin tirou um tubo de sangue dourado de sua bolsa. O tubo de sangue carregava uma aura poderosa. Mesmo os kobolds encolhidos que estavam cobrindo suas cabeças no canto ergueram a cabeça unanimemente e olharam para o tubo em suas mãos, os olhos cheios de desejo. A linhagem por excelência do antigo dragão vermelho, Lei Lin engasgou. Enquanto ele estivesse disposto a desistir desta antiga linhagem, com a técnica de meditação de alto grau do misticismo do rei dragão que ele tinha obtido no mundo subterrâneo, ele poderia ter transformado qualquer um dos kobolds em uma aterrorizante linhagem de dragão de primeira geração. Warlock em um flash. Mas antes de conduzir mais pesquisas sobre métodos de restrição, tal coisa seria equivalente a Lei Lin criar problemas desnecessários para si mesmo, o que ele não queria. Mesmo que sua linhagem já estivesse finalizada, os experimentos da antiga organização de areia rápida a inspiraram-no tremendamente. Por exemplo, um dos campos em que ele estava interessado era a ignição de outra linhagem para se fortalecer. Ele constantemente prestou atenção a essa área de pesquisa. Ao confirmar que todo o burburinho foi levantado por aquele kobold enlouquecido, Lei Lin logo deixou o local e chegou à área experimental em busca de feitiços. Após a muda, ele precisava urgentemente treinar seu controle de seus poderes. A área experimental de magias do Magusta Awar foi construída com a liga mais forte e registrou registros e alvos especializados para testes. A força e a durabilidade eram altas o suficiente para suportar qualquer feitiço no nível 3 ou abaixo. Começando com o nível 1 de magia inata, as escalas de Kemoin, o corpo inteiro de Lei Lin foi logo coberto por escamas negras requintadas, desta vez ligeiramente diferente de antes. Vários desenhos decorativos estendiam-se através deles para formar um símbolo. A camada externa tinha outra membrana brilhante no topo, formando uma segunda camada de defesa. Esta foi a vantagem de um feitiço inato. Quando um magus alcançou o poder suficiente, seu feitiço inato melhoraria com eles e se tornaria mais forte, exibindo o poder e os efeitos de feitiços de alto grau. O mesmo aconteceu com os feitiços hereditários da linhagem de Warlocks. Quanto mais forte a linhagem, maior a amplificação do poder da magia inata. Início do teste. O gênio da torre pairou ao lado de Lei Lin. Desde que ele tinha o gênio da torre, Lei Lin alocou a maior parte das tarefas do Ai-Ship ao gênio da torre. O poder de processamento liberado do Shipai foi então acumulado e usado por Lei Lin para ser gasto na dedução de tarefas mais importantes. Os raios elementares ofuscavam. Numerosas partículas elementares apareceram e coagularam, prontas para o ataque. Começou com os ataques elementares da terra, do fogo e da água. Depois disso, houve ataques por partículas elementares especiais de luz e escuridão, seguidas por vários feitiços fundidos. Raios, granizo, lâminas de vento e bolas de fogo explodiram no corpo de Lei Lin, seu poder subindo incessantemente. Zumbido, um brilho preto emitido pelas escamas de Kemoin e formando uma camada de defesa em torno do corpo de Lei Lin,
que repeliam aqueles ataques assustadores. As partículas de energia violenta tiveram um ataque sustentado de 10 minutos ou mais. Depois disso, a voz do gênio da torre entoou mais uma vez: teste de resistência spell concluída. Teste de defesa física iniciado. No momento em que as palavras foram ditas, os feitiços de ataque desapareceram e o chão estalou quando se separou para revelar uma válvula de entrada. Bonecos de adamantina apareceram por dentro, empunhando espadas de enguia, machados, martelos pesados e outras armas grandes. Eles começaram a atacar Lei Lin. Durante a meia hora seguinte, um barulho incessante pôde ser ouvido. O gênio da torre bateu suas asas invisíveis enquanto voava em direção a Lei Lin e relatou: teste de defesa de Kemoin Scales concluído. Um relatório numérico foi então claramente projetado. Serpente gigante de Kemoin bruxo rank 1 magia inata escalas de Kemoin, aumentadas, grau 3, resistência ao feitiço. 160 graus. Resistência física. 175 graus. Com esse tipo de resistência, sou basicamente imune aos feitiços comuns de classificação 2, Lei Lin assentiu com extremo prazer. A seguir, os testes para o olho da petrificação e da bilis tóxica. Após comparação, o grau de poder do olho de petrificação atingiu o ápice do posto 2, embora não houvesse outro fortalecimento da fundação. Por outro lado, o aterrorizante ataque de veneno da Toshikibili silenciosamente se esgueirou por sua fronteira e alcançou o nível 3 do reino. Esse fortalecimento da linhagem me beneficiou muito. Testemunhando seus próprios feitiços inatos ficando mais poderosos, Lei Lin não pôde deixar de suspirar de prazer. Para um Arlok comum, eles dependiam de sua própria linhagem para estimular seus avanços para o próximo nível, enquanto, para ele havia avançado muito cedo no passado e sua linhagem gigante Kemoin Serpente não conseguia acompanhar sua força. Isso resultou na falta de avanços em suas magias de rank 1 e 2. E agora? Ele finalmente alcançou os outros Warlocks que haviam progredido ao longo de muitos anos, permitindo que seus feitiços inatos correspondessem, se não excedessem, aos deles. Depois de testar vários de seus próprios feitiços inatos, Lei Lin perguntou em silêncio: Shape, como foi a simulação? Rank 3 progresso de derivação de feitiços atualmente em 98,9%. E a resposta de Shape foi rápida e fez Lei Lin sorrir. Está quase pronto. No atual ritmo de progresso, levará apenas um tempo para derivar completamente o feitiço, embora os modelos de magias de categoria 3 fossem muito valiosos. Lei Lin tinha conseguido algumas mãos. Como ele recordou suas batalhas anteriores, ele percebeu o mesmo problema recorrente. Embora ele tivesse muitos truques na manga, a maioria de suas batalhas o fez dependente de uma combinação de poções, feitiços e a espada do meteoro para derrotar com sucesso seu oponente. Pode ter parecido simples, mas, na realidade, se a outra parte o tivesse superado em algum desses fatores, ele teria achado difícil ter sucesso. Para simplificar, ele não tinha um movimento de matança infalível. Tal estratégia poderia surgir de uma enorme arma demoníaca, um feitiço terrivelmente poderoso ou uma poção mortal. No entanto, Lei Lin percebeu, ele não tinha tal coisa na mão. Fabricar uma enorme arma demoníaca seria muito problemático. O mesmo aconteceu com uma poção mortal. Havia custos materiais e eles tinham limitações para eles. Como tal, depois de muita deliberação, ele decidiu antecipar a derivação de chip de um poderoso feitiço, que foi feito sob medida para ele. A fim de concluir este assunto, Lei Lin deu toda a sua atenção e se deteve de muitas outras missões. Ele até teve o gênio da torre compartilhando o fardo do Ayahuasca. Ele queria maximizar o uso da potência de processamento do chip. Como tal, tudo progrediu sem problemas. De acordo com as estimativas mais recentes, esse novo feitiço terá pelo menos 300 graus de potência. Fases comuns de cristal magos não ousarão me subestimar.
e será útil o suficiente abaixo do reino da estrela da manhã. Neste ponto, a luz desapareceu dos olhos de Lei Lin e foi substituída por uma pitada de melancolia. Em sua expedição anterior à Terra Esquecida, eles ofenderam o mago Morningstar, Demonhantar Cyril. Embora Cyril não tenha declarado nenhuma intenção de se vingar, havia muitos magos de nível 3 que queriam entrar em seus bons livros, e muitos deles estavam nas fases Hidro e Cristal. Portanto, sob tamanha pressão, Lei Lin se retirou e se escondeu em seu território por um longo tempo, saindo apenas quando necessário. De vez em quando, havia alguns invasores ignorantes que galantemente cruzavam a fronteira. Eles foram quase sempre descobertos imediatamente e levados para Lei Lin. Sob a ampliação de sua força pela Magi Tower, Lei Lin tinha poderes paralelos aos de 3 magos. Como resultado, ele conseguiu derrotar os poucos invasores de magos facilmente, as mortes daqueles magos lhe dando um pouco de reputação. Com o tempo, cada vez menos magis tentaram invadir. Além disso, com a habilidade de deduzir magias, a confiança de Lei Lin aumentou. Confiando naqueles trunfos, ele poderia lutar no mesmo nível dos magos da fase cristal sem depender da torre. Ele sentiu que a hora estava certa. Verdade seja dita, era frustrante para Lei Lin ficar confinado por quase 100 anos em um único território. Antes disso, eu tenho medo de ainda ter que fazer uma viagem ao clã Ouroboros para ver se há algo de rentável para mim. Ufa, pedra astral. Lei Lin planejou em sua mente, e não pôde deixar de suspirar novamente. Normalmente, uma vez que uma pessoa possuísse sua própria Magus Tower e fosse promovida para a fase de Hidro, eles teriam a capacidade de conduzir experimentos em estágio inicial nos portais astrais de forma independente. Infelizmente, Lei Lin não tomou nenhuma ação por muito tempo. A única razão por trás disso era porque ele não tinha o ingrediente-chave, a pedra astral. Era o material base para a construção de um portão astral e, ao mesmo tempo, um recurso central de luta realizado pela Morningstar Magi. Eles raramente circulavam em público e exigiam um comércio com outros itens raros ou valiosos. No momento, Lei Lin não tinha conexões para realizar tais trocas. De fato, Lei Lin não conseguia se decidir nem mesmo pela troca de objetos mundanos. Não foi devido ao fato de que ele não tinha tesouros atraentes o suficiente para apresentar, mas que muitos dos objetos que possuía eram melhores do que não serem expostos aos outros. Por exemplo, a essência da antiga linhagem do dragão vermelho e o rendimento do ninho do urubu. Ele poderia facilmente ter trocado qualquer um desses objetos por pedras astrais. No entanto, ele também poderia ter atraído a atenção desnecessária de outros Morningstar Magi. Lei Lin teve bastante dificuldade de provocar o caçador de demônios, ele certamente não queria mais olhos nele. Por outro lado, Kessa secretamente estivera em contato com Lei Lin e o informara sobre um arranjo para pedras astrais. Ele ansiava ansiosamente por isso.